A escritora Maria João Gonçalves lançou um novo livro intitulado O Gato Branco do Barco 42, numa apresentação que decorreu no sábado em Vila Nova da Barquinha. A apresentação do livro realizou-se no auditório do Centro Cultural, numa iniciativa que contou com a participação do escritor Emílio Miranda e também do presidente da Câmara Local, Fernando Freire. O autarca abriu a sessão fazendo uma intervenção em torno de uma lenda templária, precisamente sobre o humor, tema que é, aliás, central a esta publicação. No século XV, estamos a falar na época de 1400 e pouco, depois da frente de combate da Reconquista e de os mouros estarem daquele lado, aqui a 200 metros, no Alentejo, para além do Tejo, teríamos aqui no nosso território a Cardiga, aqui a sul a 1 km, e a nascente a 3 km, Almorol, e depois mais 2 km a nascente, Osézer, que faziam parte desta muralha defensiva do avanço dos almorávides, dos árabes, para o nosso território. A Ordem do Templo conseguiu-se aqui implementar durante vários séculos, até ser convertida ou reconvertida na Ordem de Cristo, e de facto ela está na gênese dos descobrimentos. Está na gênese dos descobrimentos porque eram eles que tinham o conhecimento, eram eles que tinham as ciências náuticas, e de facto o infante Dom Henrique conseguiu escolhendo os melhores homens, os homens bons, começar essa grande epopeia que é os descobrimentos portugueses. E então dizia eu que no século XV fervilhava em todo o território o gosto pelas descobertas e pelo desconhecido. Em 1415, o espião castelhano Rui Dias da Vega fazia um relatório a Dom Fernando I de Aragão, dando-lhe notícia dos preparativos da armada que então se constituía em Portugal e no nosso César, nas margens do rio César, que tem este relato. El prior e os maestros mandam fazer senhas galiotas de 60 remos cada uma, que são do Mar de Santiago, e as fazem no rio César, no rio César, que é cerca de Punhete, que é Constância, e entra no Tejo, aquele rio, a 7 léguas de Santarém. E estão todos em suas terras, adereçando, ou seja, preparando-se para a partida, e todos querem partir com El Rei. Significa que, de facto, este é um dos primeiros relatos dos inícios dos descobrimentos em Portugal. Um relato que tem sido também muito pouco mencionado pelos escritores, muito pouco mencionados pelos homens históricos que se dedicam à história, e é muito importante que a gente aqui faça relembrar, e daí também o desafio que a Maria João me endereçou. É facto que os navios dos preparativos para as descobertas, como vimos atrás, fizeram-se nas margens do César e no concelho de Vila Nova da Barquinha. Nesses tempos, as lendas, ornadas pela fantasia oriental, tinham arrepiantes seres monstrengos do fundo do mar, nas palavras de Fernando Pessoa, tetos negros do fim do mundo, e nos cabos bujadores da Boa Esperança, Belzebus vagueavam no imaginário, e até apareciam tentadoras princesas moramas, enfeitiçadas, cobertas de ouro, grutas com o mesmo metal e pedras preciosas que populavam na voz popular de antanho, numa mística nunca antes atingida. É nesta mística de lendas de que Almorol e a Cardiga é fértil que é este caldo cultural e este caldo social que vivemos no nosso território. Mas estas lendas têm sempre algo de real e algo de histórico. Estes dois nomes são bem conhecidos por nós e serviram precisamente de prefácio aos descobrimentos da Ilha de Santa Maria e de São Miguel dos Açores, como eu vou-vos contar depois, afinal, para perceberem a história ou os argumentos históricos desta lenda para além da narrativa. Sussurrava-se em Sagres que há séculos, quando os moiros foram senhores da península, era alcaide de um castelo roqueiro, erguido a meio do Tejo, o Sarraceno Almorol, que ali vivia com a sua mulher Cardiga e a filha Miraguarda, de olhos sonhadores e negros e de tanta beleza que era capaz de cativar a alma de um cristão. E assim sucedeu. Nas pelejas entre mouros e cristãos,
nas vizinhanças do castelo, intrépido e romântico cavaleiro cristão, das hostes do Afonso Henriques, divisou nas ameias da fortaleza o moreno e encantador rosto da adepta do Islão, de nome Miraguarda, filha de Almorol e da Cardiga. E tão enfeitiçado ficou das suas raras graças e belezas, que se esqueceu que profanava a religião professada, ousando olhar cobiçosamente para a filha dos infiéis. Mas o amor não consentiu estorvo, chegando à fala com Miraguarda, cozido com as cortinas das barbacãs, planearam a fuga. E o amoroso cavaleiro raptou a moira encantada, levando-a para longe terras, cingida a si em fogoso corcel. No momento da fuga, as hostes cristãs aproveitaram o ensejo para penetrar no castelo, tomando-o aos sarracenos. Foi então que Almorol e a Cardiga, não podendo suportar a afronta da dupla traição e o degradante cativeiro que lhes imporiam os assaltantes inimigos, decidiram-se vir à torre da homenagem e precipitaram-se no Tejo. E assim puseram termo à cruciante dor que lhe avassalara as almas. Os cadáveres dos dois sarracenos, sobrenadando as águas do rio Tejo, foram Tejo abaixo, impelidos pelas correntes, e internaram-se no oceano, perdendo-se entre as brumas e neblinas do além-mar, onde, petrificados, se transformaram, diz a lenda, em duas ilhas de maravilha. Quando os portugueses, séculos depois, descobriram a ilha de Santa Maria e 12 anos depois a de São Miguel, o povo tomou como verídica a lenda de antanho, dizendo que Santa Maria era o corpo de Cardiga e de São Miguel o de Almorol, transformados nas duas ilhas encantadas. Esta é a lenda. O elemento histórico que liga a lenda é este. De facto, o descobridor dos Açores foi Frei Gonçalo Cabral, senhor de Pias, de Beselga e da Cardiga, comendador do Castelo de Almorol, que em 1432 foi designado primeiro capitão do notário de Santa Maria e, em 1444, primeiro capitão do notário de São Miguel. Certo é que a audácia e o rajo das expedições portuguesas abriu uma nova divisão do mundo e do mar, até ir alicerçada em mitos e lendas que a pouco se foram desvanecendo. Mas é importante estabelecer aqui um nexo de causalidade entre o descobridor e a lenda. Seguiu-se a intervenção do escritor Emílio Miranda, que falou da obra, tratando bem concreto o tema do amor, sempre presente, disse, nas mais diversas manifestações artísticas e em larga medida na escrita. Emílio Miranda abordou depois alguns dos pontos da obra, nomeadamente os personagens que, diz, vão divertindo a autora no decorrer do próprio processo criativo. Eu, como autor, e já o disse à Maria João, às vezes interessa-me não apenas a história que o livro conta, mas a história do próprio livro, como é que o livro surge. E espero hoje ver, enfim, aqui revelados alguns desses segredos de como surge a criatividade e como é que os livros surgem com a Maria João. O amor, de facto, é o tema deste livro. E o amor é o tema, quiçá dizer o sentimento mais explorado pela literatura, pelo cinema, pelas artes em geral, mas nem assim poderemos alguma vez arriscar que se encontra esgotado ou antever que isso venha a acontecer. Transversal, direi mais, visceral à própria humanidade, o amor será sempre o sentimento que, porventura, mais nos move, nos impulsiona no sentido de realizarmos coisas que mais nos faz sonhar, idealizar, planear. Quem ama tem um objetivo de vida. Nas palavras da autora, primeiro ponto a reter. Um bar, o local onde vários homens se encontram frequentemente, cada qual com as suas particularidades, como uma orquestra regida por uma maestrina, Cremilde, a dona do bar. Pessoalmente, apesar de não ser um frequentador de bares em geral, sempre tive um fascínio particular por tabernas e bares, locais que sempre utilizo nos meus livros. E isto porquê? Precisamente porque são propícios a acontecimentos interessantes, revelações, confissões, partilhas.
são como lares ou hospícios, nas palavras da autora. Segundo ponto a reter. Este é um livro simples, sobre coisas simples e ao mesmo tempo complexas da vida, como sejam o amor e a amizade. É um livro de pequenas reflexões acerca do que é a vida e de como pode ser preenchida. Digo eu, que seja o terceiro ponto a lembrar. O mais interessante é que a autora se diverte com as personagens que criou, como aliás se pretende da literatura. Só sendo divertida para quem escreve, pode ser divertida para quem lê. Como a de imaginar um gato, Merlin, o gato branco, que qual mágico coloca música na jukebox. Depois de várias peripécias, algumas mais cómicas, outras quase trágicas, algumas de dar pena, outras de dar asas, um fim inesperado. Quarto ponto a lembrar, enquanto estiverem a ler este livro, ansiosos por saberem como vai isto terminar. Maria João Gonçalves falou depois desta sua obra, explicou a origem do título e referiu que este foi um livro escrito em poucos dias em Tomar. O Gato Branco, do Bar 42, trata aspectos, referiu a escritora, que são, no fundo, inerentes à vida de todos nós. A história surgiu num fim de semana em que eu fui ao Norte, mas quando lerem a biografia veem que eu sou de lá, não sou de cá. Embora esteja atualmente cá e estou a adorar. Portanto, num fim de semana em que eu fui ao Norte, surgiu a ideia. Na viagem de regresso, que são de 3 horas de carro, vinha a pensar nas personagens, fui escrevendo nas mensagens de telemóvel algumas dicas, tentei juntar personagens que tivessem algum pormenor sui generis, um senhor que trabalha num hospício, um senhor que é carteiro e quer escrever cartas de amor, um agente já reformado. Mas se formos ver estas personagens que à primeira vista parecem diferentes, retratam a vida simples de todos nós. E o que se passa aqui neste livro, que é um livro que se lê muito rápido, é um livro de escrita simples, é um livro que diverti-me imenso a escrever, como disse o Emílio. Tentei que tivesse apontamentos cómicos, que fosse de leitura leve. E julgo que sim, que consegui. Espero que vocês se divirtam a lê-lo, tanto como eu me diverti a escrevê-lo.